Me disseram que o meu lugar era atrás de um balcão, que eu nunca passaria da recepção. E por um tempo, eu acreditei. O relógio marcava 7h30 da manhã quando cruzei as portas de vidro da Artemis Incorporações pela primeira vez. Minhas mãos tremiam levemente enquanto ajustava o blazer cinza comprado na liquidação. Minha única peça corporativa. Meu coração disparava, mas meu rosto mantinha aquela expressão neutra que eu havia praticado no espelho da rodoviária. Eu era Nina Mendes, 23 anos, recém-formada em administração, e aquela era minha primeira oportunidade na capital. Cresci em Florestópolis, uma cidade tão pequena que nem aparece em alguns mapas. Minha mãe, Dona Zilda, costureira da cidade, criou a mim e minha irmã mais nova, Lara, com mãos calejadas e sorrisos cansados. Conquistar uma bolsa integral na faculdade tinha sido meu primeiro milagre. Passar no processo seletivo da Artemis, mesmo para um cargo de recepcionista, foi o segundo. Nome? Perguntou a mulher de batom vermelho na mesa de credenciamento. Nina Mendes. Hoje é meu primeiro dia como recepcionista. Ela me olhou de cima a baixo, como se avaliasse um produto em promoção. Aqui está seu crachá. Recepcionista. Lembra-se sempre disso. Você não passa da recepção. Engoli seco enquanto prendia o crachá na lapela do meu blazer gasto. Aquela frase foi pronunciada com um desprezo tão natural que parecia parte do protocolo de integração. Naquele momento, não percebi que aquelas palavras traçariam uma linha invisível na minha vida. Uma linha que eu iria não apenas cruzar, mas apagar completamente. No fundo da sala, um homem de terno impecável observava tudo com um sorriso de canto. Era Daniel Artemis, herdeiro e CEO da empresa. Ele passou por mim como se eu fosse parte da decoração, deixando para trás um rastro de perfume importado e indiferença. O que eu não sabia é que, anos depois, esse mesmo homem estaria sentado na minha sala, com olhos baixos e voz vacilante. Mas naquela manhã, eu apenas sorri como havia prometido à minha mãe. Não importa o que aconteça, Nina. Sorria como se tudo estivesse sob controle. E foi o que fiz, mesmo quando as lágrimas ameaçavam escapar. Naquele primeiro dia, eu não tinha ideia do tamanho da tempestade que estava por vir, nem da força que descobriria dentro de mim para enfrentá-la. O pequeno apartamento que eu dividia com 3 desconhecidas ficava a 2 horas de ônibus da Artemis. Um cubículo no subúrbio, cheio de sonhos grandes demais para suas paredes estreitas. Todas as noites, depois das aulas, eu estudava até as pálpebras pesarem, buscando nas páginas dos livros de gestão empresarial a chave para um futuro diferente. Você estuda demais para quem só vai anotar recados a vida toda, comentou Maria, uma das minhas colegas de quarto, enquanto pintava as unhas sentada na cama. Não vou ser recepcionista para sempre, respondi, sem tirar os olhos do livro. Essa é a capital, querida. Aqui não basta querer. É preciso ser alguém, ou conhecer alguém. 6 meses depois de começar na Artemis, aprendi na prática o peso daquelas palavras. O toque do meu celular naquela tarde de sexta-feira trazia a voz entusiasmada de Lara. Surpresa, maninha! Estou na capital! Lembra do Daniel que conheci no festival da nossa cidade? Ele é o herdeiro da Artemis. Vai me buscar na rodoviária? Meu estômago afundou. Daniel Artemis, o CEO que mal notava minha existência, estava namorando minha irmã caçula. Lara sempre teve essa habilidade. Onde eu via montanhas intransponíveis, ela encontrava atalhos. Na segunda-feira, Lara apareceu na recepção da Artemis usando uma saia que custava mais que meu salário mensal. Unhas feitas, cabelo brilhante, pele radiante, um contraste gritante com as minhas olheiras e o uniforme engomado. Ela me abraçou com força, mas seus olhos analisavam cada detalhe do meu posto de trabalho. Então é aqui que você passa o dia inteiro? Meu Deus, Nina, como você aguenta? Tão limitado. Seu comentário atraiu risadinhas das outras recepcionistas. Senti o rosto queimar enquanto tentava manter o sorriso. Lara não percebeu, ou fingiu não perceber,
Meu desconforto enquanto avançava pelos corredores que me eram proibidos, seu braço enlaçado ao de Daniel. 2 semanas depois, Lara estava estagiando no departamento financeiro da Artemis. Mérito próprio. Ela jurou quando questionei. 4 semanas depois, começaram os boatos. Pequenas inconsistências nos relatórios da recepção. Documentos importantes que sumiam. E-mails importantes não encaminhados. Todos os erros pareciam ter minha digital. A recepção é sua responsabilidade, Nina, advertiu minha supervisora, Denise. Estamos de olho em você. No fundo, eu sabia que algo estava errado. Os olhares das pessoas, os cochichos quando eu passava. Mas foi só quando encontrei Lara e Daniel conversando no estacionamento que entendi a dimensão da situação. Ela é ingênua demais, amor. Nem percebeu que foi ela quem deletou os e-mails de confirmação do contrato Wilson, dizia minha irmã, rindo. Mas é melhor assim. Quando ela cair, eu estarei pronta para assumir o projeto que a Denise me prometeu. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de peso no peito que jamais havia sentido. Não era apenas traição. Era o golpe final num sonho que eu lutava para manter vivo. E o pior, veio da pessoa que compartilhava meu sangue, minha história, minha origem. Como eu poderia imaginar que aquele seria apenas o começo? Que o destino estava tramando muito mais do que uma simples demissão? O e-mail que convocava para uma reunião urgente com recursos humanos chegou numa quarta-feira chuvosa. Meu coração parecia um pássaro enjaulado enquanto eu caminhava pelo corredor que levava à sala de Helena Machado, a temida diretora de RH. No elevador, encontrei Lara. Ela usava um vestido novo, elegante, e carregava uma pasta com o logotipo da Artemis. Soube da reunião? Perguntei, tentando manter a voz firme. Lara me encarou com uma frieza que nunca havia visto antes. Seus olhos, tão parecidos com os meus, agora revelavam uma estrangeira. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para vencer, Nina. Você sempre foi a inteligente da família, mas falta instinto. Falta ambição. As portas do elevador se abriram no 6º andar, e ela saiu sem olhar para trás. Segui sozinha até o 8º, carregando não apenas o peso daquelas palavras, mas a certeza de que minha própria irmã havia orquestrado minha queda. A reunião foi rápida e impiedosa. Documentos perdidos, transações deletadas, informações confidenciais expostas, tudo apontava para mim. Minha defesa soava vazia, até para meus próprios ouvidos. Você tem 1 hora para limpar sua mesa e devolver o crachá, disse Helena, sem erguer os olhos dos papéis. Considere-se fortunada por não estarmos levando isso para a esfera legal. Saí daquela sala com as pernas bambas, enquanto as palavras da mulher do meu primeiro dia ecoavam. Você não passa da recepção. Agora eu nem isso seria. Ao limpar minha mesa, encontrei uma foto minha com minha mãe no dia da minha formatura. Seus olhos brilhavam com tanto orgulho que doía olhar. Como eu voltaria para Florestópolis? Como encararia aquele olhar? No caminho para casa, recebi um SMS da administração do prédio onde morava. Devido aos 3 meses de aluguel atrasados, eu teria 48 horas para desocupar o quarto. Cheguei em casa encharcada pela chuva e pelo próprio pranto. Meu mundo desabava em câmera lenta. Quando abri a porta do apartamento, encontrei minhas coisas empilhadas no corredor e um bilhete pregado na porta. Desculpe, mas a responsabilidade é muito grande para continuar dividindo com alguém que não paga. Naquela noite, dormi no terminal rodoviário, abraçada à minha mochila, com apenas 87,50 na conta e um mundo de sonhos despedaçados. Meu celular tocou uma vez. Era Lara. Não atendi. Algumas traições são profundas demais para serem discutidas. Na manhã seguinte, comprei uma passagem só de ida para Florestópolis. No ônibus, olhando pela janela a cidade que havia me rejeitado, fiz uma promessa silenciosa. Aquela não seria minha história final. Eu voltaria. Não por vingança,
mas por justiça. Não para recuperar o que havia perdido, mas para construir algo que ninguém poderia tirar de mim. Eu não sabia como, mas aquela queda em queda livre seria apenas o início da minha subida. Filha, sua cama sempre estará aqui. As palavras de minha mãe foram o bálsamo que precisava ao voltar para Florestópolis, mas o abraço apertado não conseguia esconder sua decepção. Nem a minha. Os primeiros dias foram de um silêncio opressor. Os vizinhos cochichavam, os conhecidos evitavam perguntas diretas. A menina prodígio que voltou com o rabo entre as pernas, diziam os olhares. Numa tarde de domingo, sentada na varanda, observava minha mãe costurando. Seus dedos ágeis transformavam retalhos em algo belo e funcional. Naquele momento, tive uma epifania. Eu também precisava reconstruir minha vida com os retalhos que me restavam. Mãe, ainda tem aquele notebook velho do tio Carlos? Empoeirado e lento, o laptop de segunda mão tornou-se minha janela para um novo mundo. Passei dias pesquisando oportunidades remotas, traduções, revisões, planilhas, qualquer coisa que pudesse fazer com meu conhecimento e uma conexão de internet instável. Meu primeiro trabalho como freelancer foi organizar as planilhas de controle de uma pequena empresa de cosméticos. Pagaram-me R$ 120. Pouco, mas era meu. Conquistado sem favores, sem conexões, sem sorrisos forçados. Você está desperdiçando seu potencial, comentou Dona Elisa, vizinha e amiga da minha mãe. Com seu diploma, deveria procurar algo melhor. Mas eu havia entendido algo fundamental. Não se tratava mais de empregos ou cargos. Era sobre criar valor. Cada pequeno trabalho me dava não apenas dinheiro, mas conhecimento. Aprendia sobre diferentes negócios, suas dores, suas necessidades. Uma noite, após terminar um trabalho exaustivo de tradução, percebi um padrão. Havia muitas pessoas como eu, com habilidades para oferecer, mas sem saber como se conectar às oportunidades certas. E empresas dispostas a pagar por serviços específicos, sem o peso de contratações permanentes. Rabisquei num caderno a ideia inicial, uma plataforma que conectasse freelancers especialistas a projetos empresariais específicos. Não seria apenas mais um site de freelancers, seria uma curadoria de talentos e necessidades. Conexão profissional, escrevi no topo da página. Nos meses seguintes, vivi uma dupla jornada. Durante o dia, trabalhava incansavelmente como freelancer. Durante a noite, estudava programação básica, design de interfaces e gestão de projetos digitais. Minha mãe me observava com preocupação. Você não está dormindo direito, Nina. Estou plantando, mãe. Sementes precisam de tempo e trabalho. Aos poucos, consegui economizar o suficiente para comprar um computador melhor e contratar um desenvolvedor iniciante para criar um MVP, produto mínimo viável, da minha plataforma. Marcos era um estudante de sistemas de informação da faculdade estadual local, com talento e sem oportunidades. O parceiro perfeito. Você realmente acha que isso vai funcionar? Perguntou ele enquanto discutíamos o projeto. Tem que funcionar, respondi. Não tenho plano B. Enquanto isso, Lara ocasionalmente ligava para nossa mãe. Soube que ela havia sido promovida na Artemis, que estava noiva de Daniel, que haviam comprado um apartamento no melhor bairro da capital. Cada notícia era uma pequena facada. Ela pergunta por você, disse minha mãe após uma dessas ligações. Tenho certeza que sim, respondi secamente. 6 meses após retornar a Florestópolis, lancei a versão beta da Conexão Profissional. Os primeiros usuários eram amigos de Marcos, algumas pequenas empresas locais e freelancers que conhecia em fóruns online. O início foi modesto, mas cada match bem-sucedido entre um profissional e um projeto era uma pequena vitória. No primeiro ano, a plataforma cresceu lentamente, organicamente. Eu reinvestia cada centavo e continuava trabalhando como freelancer para me sustentar. Minha rotina era exaustiva, mas pela primeira vez desde que saí da Artemis, eu sentia o gosto doce do propósito.
Uma tarde, recebi um e-mail que mudaria tudo. Gabriel Fontes, um investidor anjo conhecido por apostar em startups promissoras, queria conhecer a mente por trás da conexão profissional. Ele quer marcar uma videochamada, contei à minha mãe, tentando conter a excitação. Ela segurou minhas mãos trêmulas e disse algo que jamais esquecerei. Viu só? Suas sementes estão brotando no asfalto. A videochamada com Gabriel Fontes durou 3 horas. Ele fez perguntas incisivas sobre o modelo de negócio, minha visão para o futuro e como a plataforma se diferenciava da concorrência. Ao final, seu rosto sério se abriu em um sorriso. Nina, você construiu algo valioso com recursos mínimos. Imagine o que poderia fazer com um investimento adequado. 3 semanas depois, assinei um contrato de investimento de $500 mil em troca de 20% da empresa. O dinheiro permitiria contratar uma equipe, melhorar a plataforma e expandir para outras regiões. Você precisa voltar para a capital, disse Gabriel. É onde estão as grandes oportunidades, os contatos, as parcerias potenciais. Meu corpo inteiro se contraiu com a sugestão. A capital representava dor, humilhação, fracasso, mas uma parte de mim sabia que ele estava certo. Tenho uma proposta, disse Gabriel, como se lesse meus pensamentos. Minha empresa tem um coworking no centro. Você pode usar um espaço lá enquanto se estabelece novamente. 1 mês depois, aos 25 anos, voltei para a capital. Não mais como a menina assustada com um blazer de liquidação, mas como CEO de uma startup promissora. O contraste não poderia ser maior. Você está diferente, observou Gabriel no nosso primeiro encontro presencial. Eu estava mesmo. Não era apenas o cabelo mais curto, as roupas mais elegantes ou a postura mais confiante. Era algo mais profundo, uma transformação interna que se refletia em cada decisão, cada palavra, cada gesto. Os primeiros meses foram de trabalho intenso. Contratamos desenvolvedores, designers, especialistas em marketing. A plataforma ganhou novas funcionalidades, uma interface mais intuitiva e um algoritmo de matching mais sofisticado. Conexão profissional é um nome muito genérico, comentou Luísa, nossa nova diretora de marketing. Precisamos de algo que represente transformação, renascimento. Assim nasceu a Phoenix, uma plataforma que não apenas conectava talentos a projetos, mas que representava a capacidade de renascer das cinzas e se reinventar profissionalmente. Em 1 ano, nossos números triplicaram. Em 2, éramos referência no mercado de trabalho freelancer de alto nível. Grandes empresas buscavam talentos na Phoenix, e profissionais disputavam espaço na plataforma. Meu escritório no 15º andar de um prédio comercial tinha vista para a cidade que antes me rejeitara. Às vezes, nos fins de tarde, eu olhava pela janela e me lembrava daquela noite no terminal rodoviário, agarrada à mochila com 87,50 na conta. A memória não doía mais. Era um lembrete da distância percorrida. A revista Inovação em Negócios me convidou para uma entrevista. Na capa, eu aparecia de braços cruzados, com o horizonte da cidade ao fundo e a manchete: a Fênix do empreendedorismo, como Nina Mendes revolucionou o mercado de trabalho. No dia do lançamento da revista, recebi uma mensagem no LinkedIn. Parabéns pela conquista. Sempre soube que você tinha potencial. Podemos tomar um café? Daniel Artemis. Meu dedo pairou sobre a tela por alguns segundos. Então, fechei o aplicativo sem responder. Algumas pontes não precisam ser reconstruídas. Na mesma semana, Gabriel me convidou para um jantar com investidores importantes. Entre taças de vinho e discussões sobre o futuro da economia digital, ele deixou cair uma informação que fez meu mundo parar. A propósito, vocês conhecem o Grupo Artemis? Estamos negociando a aquisição de 30% da empresa. Eles estão enfrentando dificuldades financeiras depois do escândalo de corrupção envolvendo o CEO. Minha mão congelou a meio caminho da boca. Gabriel continuou,
alheio ao terremoto que acabara de causar. Se tudo correr bem, teremos uma participação significativa nas decisões. Estou pensando em indicar alguém da nossa confiança para o conselho. Alguém que entenda de transformação digital. Naquele momento, percebi que o círculo estava prestes a se fechar. Não por vingança ou revanche, mas por uma simetria cósmica que nem o mais talentoso roteirista poderia conceber. Eu poderia ajudar, disse com uma calma que não refletia a tempestade dentro de mim. Conheço bem o mercado em que eles atuam. Gabriel sorriu. Pensei que você diria isso. O prédio da Artemis continuava imponente, com suas paredes de vidro refletindo o céu da capital. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia cruzado aquelas portas anos atrás. Desta vez, entrei pela entrada exclusiva de executivos, acompanhada por Gabriel e 2 advogados. Meu tailleur preto impecável e o coque baixo me davam uma aparência séria e profissional. Nas mãos, uma pasta com o relatório que apresentaria ao conselho, um diagnóstico detalhado sobre como a transformação digital poderia salvar a Artemis da crise financeira em que se encontrava. Na sala de reuniões, os olhares se voltaram para mim. Reconheci algumas faces, mais velhas, mais desgastadas, mas ainda carregando aquela aura de superioridade que antes me intimidava. Agora parecia apenas cansada. Senhora Mendes, é um prazer recebê-la, disse o presidente do conselho, um senhor de cabelos grisalhos que não estava na empresa na minha época. Sua reputação a precede. O prazer é meu, respondi com uma cordialidade genuína. Eu não estava ali para ajustar contas, mas para fazer negócios. A apresentação foi direta e objetiva. Mostrei como a Phoenix poderia implementar um sistema de gestão de talentos que revolucionaria a forma como a Artemis lidava com projetos específicos, economizando milhões em contratações desnecessárias. Em vez de manter um departamento inchado e ineficiente, vocês podem acessar os melhores talentos do mercado apenas quando necessário, expliquei. Nosso algoritmo garante compatibilidade não apenas técnica, mas cultural. Ao final da apresentação, o silêncio na sala era palpável. Havia impressionado até os mais céticos. Acredito que a parceria com a Phoenix é exatamente o que a Artemis precisa neste momento de reestruturação, disse Gabriel, quebrando o silêncio. E acho importante mencionar que a senhora Mendes conhece bem o DNA da empresa. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Daniel Artemis entrou, visivelmente abatido. Os anos não haviam sido gentis com ele. O rosto mostrava linhas de preocupação, e o cabelo começava a rarear. Desculpem o atraso, murmurou antes de me reconhecer. Seus olhos se arregalaram em choque. Nina? Senhora Mendes, corrigiu Gabriel com um sorriso educado. CEO da Phoenix e nossa indicada para o conselho da Artemis, após a conclusão da aquisição. Daniel afundou em uma cadeira, claramente desconfortável. Eu mantive a postura profissional, como se aquela fosse a primeira vez que nos víamos. A reunião prosseguiu com discussões técnicas sobre a integração dos sistemas e o cronograma de implementação. Quando terminamos, o presidente do conselho estendeu a mão. Bem-vinda a Artemis, senhora Mendes. Desta vez, como parte da liderança. Sorri, lembrando-me das palavras da mulher do credenciamento no meu primeiro dia. Você não passa da recepção. Que ironia o destino havia preparado. Ao sair da sala, Daniel me abordou no corredor. Nina, eu não sei o que dizer. É uma surpresa ver você aqui. Olhei para ele. Não com raiva ou ressentimento, mas com a clareza de quem vê um capítulo encerrado da vida. A vida dá voltas, Daniel. Mas não foi sorte, foi escolha, foi persistência. Lara e eu, nós nos separamos há 2 anos, ele disse, como se isso importasse agora. Ela trabalha na filial de Berlim, pediu transferência depois do nosso divórcio. Espero que ambos tenham encontrado seus caminhos, respondi com sinceridade. Agora, se me dá licença, tenho uma empresa para ajudar a reconstruir.
Saí dali não como vencedora de uma batalha pessoal, mas como profissional que havia transcendido o próprio passado. A vingança nunca foi meu objetivo. A realização pessoal e profissional, sim. 3 meses depois, a parceria entre Phoenix e Artemis era oficializada. Eu seria a nova diretora de inovação digital do grupo, mantendo simultaneamente meu cargo na Phoenix. Em meu primeiro dia oficial, passei pela recepção e sorri para as jovens que atendiam chamadas e recebiam visitantes. Uma delas, nervosa e com roupas claramente compradas para a ocasião, me lembrou de mim mesma anos atrás. "Bom dia", disse a ela. "Qual é o seu nome?" "Mariana, senhora", respondeu, ajustando o crachá. "Bem-vinda a Artemis, Mariana. Lembre-se sempre, sua jornada começa aqui, mas não termina na recepção." O olhar surpreso da jovem valeu mais que qualquer vingança que eu poderia ter planejado. 6 meses se passaram desde minha entrada no conselho da Artemis. A empresa começava a mostrar sinais de recuperação, e meu trabalho à frente da transformação digital recebia elogios até dos acionistas mais conservadores. Em uma manhã de quarta-feira, minha assistente bateu levemente na porta do meu escritório. "Senhora Mendes, há alguém que insiste em vê-la sem agendamento. Diz que é sua irmã." Meu coração acelerou. Não via Lara há 5 anos, desde minha demissão da Artemis. Nossas comunicações se limitavam a mensagens formais de aniversário e Natal. "Pode deixá-la entrar", respondi após um momento de hesitação. Lara entrou com a elegância de sempre, mas algo estava diferente. Seus olhos, antes transbordando confiança, agora demonstravam uma vulnerabilidade que eu jamais havia visto. "Olá, irmã", disse ela parada junto à porta. "Olá, Lara. Por favor, sente-se." Ela se acomodou na cadeira em frente à minha mesa. Ficamos em silêncio por alguns segundos constrangedores, medindo as palavras. "Você conseguiu", ela finalmente disse, olhando ao redor do amplo escritório com vista panorâmica. "Tudo o que sempre disse que faria." "Sim", respondi simplesmente. "Quando li sobre você na revista, quase não acreditei. E então, quando soube que você estava assumindo um cargo na Artemis..." Ela balançou a cabeça, como se ainda processasse a informação. "Vim a Berlim para fugir das consequências dos meus atos. E agora você está aqui, sentada onde eu sonhei em estar." "Não vim para tomar seu lugar, Lara. Vim para construir o meu." "Eu sei", ela disse com a voz embargada. "E é isso que mais dói. Você nunca quis me destruir, mesmo depois do que eu fiz com você." As lágrimas que escorriam pelo rosto de Lara pareciam sinceras. Mas eu já havia sido enganada antes. "O que você quer, Lara? Perdão? Reconciliação? Não sei se mereço qualquer um deles", ela respondeu enxugando as lágrimas. "Mas pelo menos queria que você soubesse que entendo o quanto fui cruel, o quanto fui... pequena." Levantei-me e caminhei até a janela. A cidade se estendia abaixo, vibrante e imperfeita. "Sabe o que aprendi nesses anos, Lara? Que carregar mágoas é como beber veneno esperando que o outro morra. Não tenho espaço para isso na minha vida." "Então você me perdoa?" perguntou com um fio de esperança. Virei-me para encará-la. "Perdoar não significa esquecer ou voltar ao que éramos. Significa liberar-me do peso. E sim, eu te perdoo." Lara soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. "Você sempre foi a melhor de nós duas", disse entre lágrimas. "Não se trata de melhor ou pior, Lara. Fizemos escolhas diferentes. O importante é que ainda temos tempo para fazer novas escolhas." Ela se levantou, hesitante. "Mamãe ficaria orgulhosa de você." "Ela ficaria orgulhosa de nós duas se encontrássemos um caminho de volta uma para a outra", respondi, surpreendendo a mim mesma com essas palavras. Naquela tarde, Lara e eu almoçamos juntas pela primeira vez em anos. A conversa foi difícil, repleta de assuntos dolorosos e confissões. Ela contou sobre seu casamento fracassado com Daniel, sobre a depressão que enfrentou após o divórcio, sobre como finalmente estava buscando seu próprio caminho em Berlim,
trabalhando em marketing digital para uma startup. Não prometemos ser melhores amigas ou apagar o passado, mas demos os primeiros passos para reconstruir algo que pensei estar permanentemente quebrado. 2 semanas depois, enviei para Lara os termos de um contrato para que ela liderasse a expansão da Phoenix no mercado europeu, a partir de Berlim. Não era caridade ou nepotismo. Ela tinha as qualificações e a experiência necessárias. Era uma chance de construirmos algo positivo juntas. Sua resposta veio com uma foto anexada. Nós 2 crianças, brincando no quintal da casa em Florestópolis, com sorrisos despreocupados. Abaixo, uma mensagem simples. Desta vez, não vou desperdiçar a oportunidade. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava mais. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos, não de tristeza ou raiva, mas pela possibilidade de cura. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas com o tempo, aprendemos a conviver com as marcas que nos tornam quem somos. Na manhã em que completei 28 anos, cheguei mais cedo ao escritório. O nascer do sol iluminava a cidade enquanto eu observava pela janela panorâmica do último andar do prédio da Artemis, agora parcialmente meu. O fundo de investimentos de Gabriel havia aumentado sua participação para 51%, e eu me tornara presidente do conselho. Meu celular vibrou com uma mensagem de minha mãe. Feliz aniversário, minha guerreira. Sempre soube que você voaria alto. Nem anexada estava uma foto dela usando um vestido novo na varanda da casa que eu havia comprado para ela em Florestópolis. Uma casa espaçosa e confortável, mas na mesma rua onde crescemos. Algumas raízes merecem ser preservadas. A porta do escritório se abriu e Mariana, a recepcionista que havia conhecido no meu primeiro dia, entrou com um pequeno bolo e uma vela. A equipe toda preparou uma surpresa para o fim do dia, Senhora Mendes, mas eu queria ser a primeira a desejar feliz aniversário, disse ela com um sorriso tímido. Mariana agora era gerente do programa de trainee que eu havia criado especificamente para dar oportunidades a jovens de origem humilde. Talentos emergentes, como chamávamos. Ela havia sido a primeira beneficiada e agora ajudava a selecionar novos candidatos. Obrigada, Mari. E como está o mestrado? Difícil, mas estou amando. Seu apoio fez toda a diferença. Depois que ela saiu, refleti sobre como pequenos gestos podem mudar trajetórias inteiras. Um programa de trainee, uma bolsa de estudos, uma palavra de incentivo no momento certo. Às 10 horas, Gabriel chegou para nossa reunião trimestral. Seu cabelo estava mais grisalho, mas a energia continuava a mesma. Parabéns pelo aniversário. E parabéns pelos resultados. A fusão da Phoenix com a divisão digital da Artemis foi um movimento brilhante. Sobre a mesa estava o relatório anual. Lucros recordes. Expansão para 3 novos países. Reconhecimento como uma das empresas mais inovadoras do setor. Mais importante, nosso programa de inclusão digital havia capacitado mais de 10.000 profissionais de comunidades desfavorecidas. Você superou todas as expectativas, Nina. Minha, inclusive. Obrigada pela confiança, Gabriel. Mas isso é apenas o começo. Após a reunião, fui surpreendida por outra visita inesperada. Helena Machado, a antiga diretora de RH que havia me demitido anos atrás, aguardava na sala de espera. Senhora Mendes, agradeço por me receber, disse ela, visivelmente desconfortável. Não sei se lembra de mim. Me lembro perfeitamente, Senhora Machado, respondi com tranquilidade. Vim porque estou organizando um evento sobre liderança feminina e transformação nas empresas. Sua história é inspiradora. Gostaria de convidá-la para ser nossa palestrante principal. Observei seu rosto envelhecido, os olhos que evitavam contato direto. Não havia arrogância agora, apenas a humildade de quem reconhece estar diante de alguém que superou todas as barreiras. Aceitarei com prazer, respondi. Acredito que todas merecemos segundas chances. O alívio em seu rosto foi visível.
Obrigada. O evento será transmitido para faculdades em todo o país. Tenho uma condição, acrescentei. Quero que metade das vagas seja reservada para jovens de baixa renda. A Phoenix patrocinará bolsas integrais para as 10 alunas mais dedicadas. Isso é muito generoso. O comitê ficará encantado. Quando ela saiu, peguei o porta-retratos que mantinha na mesa. Eu, aos 23 anos, recém-chegada à capital, com olhos cheios de sonhos e medos. Quantas ninas estavam lá fora agora, enfrentando portas fechadas, palavras cruéis, obstáculos aparentemente intransponíveis. No fim da tarde, enquanto a equipe se reunia para a celebração surpresa do meu aniversário, recebi uma ligação de Lara diretamente de Berlim. Acabei de fechar a parceria com o maior grupo de tecnologia da Alemanha. Eles vão integrar a plataforma da Phoenix em todas as suas subsidiárias. Isso é incrível, Lara. Você está arrasando. Sua risada do outro lado da linha soava genuína. Algo que não ouvia há tantos anos. Quem diria, não é? As irmãs Mendes conquistando o mundo dos negócios. Após desligar, observei a sala de reuniões onde a equipe aguardava com balões e champanhe. Rostos diversos, histórias diferentes, todos unidos por um propósito maior que qualquer carreira individual. Antes de entrar, parei um momento e refleti sobre a jornada. Não era sobre provar meu valor para quem duvidou, nem sobre ocupar espaços que me foram negados. Era sobre criar novos espaços, abrir caminhos, estender a mão para quem vem depois. Ao soprar as velas, não pedi nada para mim mesma. Já tinha conquistado mais do que jamais sonhei. Desejei apenas que minha história inspirasse outras mulheres a nunca aceitarem os limites impostos por quem não enxerga seu potencial. Porque o verdadeiro sucesso não está no cargo, no salário ou no poder. Está em transformar dor em propósito, rejeição em resistência e humilhação em humildade para liderar com empatia e visão. Me disseram que meu lugar era atrás de um balcão, que eu nunca passaria da recepção. E por um tempo, eu acreditei. Hoje, sou muito mais que a dona da empresa onde me humilharam. Sou a prova viva de que cada não pode ser o começo de um caminho muito maior do que imaginamos. E se há uma mensagem que gostaria de deixar para cada pessoa que já se sentiu pequena, invisível ou inadequada, é esta. Sua história não é definida por quem fechou portas para você, mas por como você escolhe abrir novas portas para si mesma e para os outros.